Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Boteco Criativo. Aqui nós temos pessoas criativas de todas as naturezas, sabores, cores e origens. E para todos os bolsos também. A gente começa com o nosso Esquenta! Aê! Virada, hein? Essa é boa. Essa da boa. Eu sou o Bi e venho de Santo André. Eu sou o Ju e venho de Santo André. Eu sou a Cris, venho de Minas Gerais, sou de São Bernardo do Campo e sou da Companhia As Marias. Uma mineira bernardense. Eu sou a Patrícia, também sou de Minas, moro, vivi, cresci, revolucionamos São Bernardo. Olha, boa. E somos da Companhia As Marias. Maravilha. Um prazer ter vocês aqui, Marias. Valeu. Sejam bem-vindos ao nosso boteco. Muito, muito bom. Foi um convite assim irresistível. Foi uma ligação. Ainda assim, mais que era boteco. Não era. Boteco. Boteco. Né? A Dando a gente falou, entonação não, no claro. bu. Vamos. Enquete rápida. Sim. Boteco é com U ou é com U? Com bu. Não, porque o U tem uma sonoridade mais interessante. Boteco. Boteco. Porque com O fica Boteco. Boteco. Não soa legal, não dá uma swingada. Boteco. Boteco é mais pertinho, mais chegado. É, Bora mais agora no popular. boteco, mais popular. Boteco. Bora pro boteco, bora tomar uma no boteco. Tomar uma no boteco. E Combina. falando nisso, qual é a uma que você quer tomar? Eu quero tomar uma caipirinha daquela bem docinha, aquela tradicional O caipirinha. dela com bastante açúcar. Que a minha pode ser forte. Pode ser forte? Então, Pode. 2 caipirinhas. É, a minha mais docinha, com limãozinha tradicional, caipirinha. Tá bom. A minha... A pessoa quer tomar Quer forte. Ela quer Forte. forte. Mais cachaça que açúcar. Forte campeão. Forte que aqui, campeão. ó, é periferia. A gente gosta. Taca É que a pessoa quer do quê? E de onde que é essa periferia? Calux, Jardim Calux. Jardim Calux. Onde fica o Jardim Calux? São Bernardo do Campo. Legal. Perto de onde? Ali na... Ó, um bom ponto de referência é o quilômetro 18. Você caiu ali no quilômetro 18, pegou a Avenida Álvaro Guimarães, você já vai cair, ó, no Jardim Calux. Bem, segundo... Saindo 2 caipirinhas no capricho. Sim, ó. Olha que bonitinha. Ó. É isso aí. Axé, gente. Aê. Gosto de brindar assim. Brindemos. Saúde. E vem cá, por que quem mora em São Bernardo fala as coisas em quilômetros, hein? Sério? É mesmo? Eu acho que é pra por... nós. É, Como assim? A gente mora no quilômetro 18. 18. Eu moro em Santo André, não tem quilômetro nenhum. Você mora em Mas algum é que eu quilômetro? acho que a mas sabe por quê? Anchieta ficou muito porque, famosa. a gente, né, a Anchieta, ela marca, né, A São história de Bernardo, São Bernardo. historicamente, né, marca um dos trabalhos da companhia, inclusive, mas acho que é isso, assim, tudo meio que cresceu ali, né, No foi entorno. crescendo ao redor da Anchieta, então, pra quem veio de fora, né, que nem nossos pais, né, que veio de Minas e tal, acho que ficou muito marcado nessa autoestrada, nessa estrada, né, no meio, assim. Essa coisa. E é um ponto de referência, né? É o lugar onde entope todos os carros, porque Sim. o 18... Qual quilômetro que você não sai importa, pra parar, né? não, é 18, caiu no 18, qualquer horário, a partir das 4h50 já era, meu filho. Olha. Tá É lotado. onde dá uma entupida. Essa via, realmente, ela fez parte de um trabalho nosso e ela acho que tudo se criou muito também em torno dela. Então, por isso, a gente tem como uma referência, né? Que legal. E vocês trabalham com o quê? Teatro de rua e dança. Teatro De rua e dança. dança. Cultura Popular, teatro, arte na comunidade. O que mais, Patrícia? Que mais? Nossa, a gente faz muita coisa. A gente se Somos mete a educadoras, educar isso. Né? Trabalhamos
montando, criando espaços comunitários, né? Porque eu acho que mais que tudo a arte cria esse espaço comunitário, né? Nas periferias é uma escolha estar lá, né? Nas periferias, é uma escolha política. Legal. Estar lá, né? E fazer aqui no nosso ABC. No nosso lugar, assim, né? Nosso a gente podia, território, não é, né? captar, né? Não é São Captar. Paulo. Então a gente faz aqui. Quanto tempo já? 17 anos. 17 anos. Isso. De luta, resistência. De luta Isso e aí. resistência. Mas que tipo de espaço que vocês criam? É assim, é tipo uma quadra, um gramado? Então, pensando assim, como explica, né, falar? paredes? O que é esse teatro de rua, né? Teatro Você fala de teatro de rua, rua, eu fico né? pensando assim, teatro. Teatro é aquele espaço bonito, né? Fechado lá com a caixa, que as pessoas pensam, né? Aí você fala também- teatro de rua, o que é esse teatro? Também de tem rua? esse teatro, esse edifício estrutural onde você pode fazer na Caixa Preta, né? Que é um jeito de se fazer teatro. A gente Caixa preta? a Caixa Preta, a gente fala por causa da estrutura desse palco italiano, dessas tapadeiras, onde tudo tá em preto para poder projetar luz, para poder fazer essa caixa mágica, né? Essa ilusão, esse transportar para esse outro mundo. Que é esse teatro convencional que a gente vê. É o teatro convencional, esse teatro que a gente referência vê que as pessoas também têm mais, tem. né? Tem mais. Essa caixa, até, né? que a gente Dessa fala coisa- muito da caixa preta, É. né? O teatro de rua, ao contrário, a gente vai fazer nas praças, nas feiras, numa avenida também. Avenida, A gente vai para numa quadra, numa viela, viela, num escadão. no escadão, o que mais? É, No espaço aberto, no espaço externo. E ele é uma escolha, né, poética, uma escolha artística. Não é porque, por que você não faz no outro teatro não te quis? com Não. essa ideia marginalizada, É. né? são o que a gente ouve muito, né? Deve ser doido, deve estar drogado, fica fazendo essas coisas malucas na rua, né? Não, é uma É uma escolha, um né? jeito de se trabalhar. De trabalhar e uma vontade da companhia de estar num lugar que a gente possa ter as pessoas, né? Sim. Que qualquer pessoa que de repente está passando ali, está esperando um ônibus, possa ter acesso, né? Possa assistir, a possa diferentes ver. culturas, possa conhecer um pouco, pode quebrar essa rotina, né? De só trabalho, ou tô ali com Vou pra compromisso, escola, vou pra pagar escola, conta. vou pagar conta. Mas se de repente, né, essa magia acontece e muda o espaço, né? Muda o espaço porque vai mudar aquela rotina daquele lugar, né? Uma praça que é só pro pessoal passar e ficar ali rapidinho. De repente tem dança, Tem teatro, tem uma história acontecendo, sendo contada, tem circo, tem circo, tem boneco. tem bonecos, né? Então, como quebrar essa rotina da cidade, né? Ou essa convenção também, né? Tipo, calçada é só pra passar, rua é só não sei o quê, praça é só pra gente ficar sentado lá. Não. Teatro de rua vem pra dizer que a arte pode ser feita em outros espaços. Ainda mais no ABC, que nossas cidades acabam ficando tão cinzas, né? Sim, é bem. Eu fico A gente vendo tem muito vocês prédio, né? tão coloridas Cinzão. aqui. Pra quem Uhum, tá ouvindo, concretão. as Marias estão aqui todas coloridas, maravilhosas, com suas roupas lindas, Obrigada. saias rodadas, flores. E aí, né, pensar ver isso nessas ruas, né, nesses pontos de ônibus, né, perto desse cinza todo, né, deve dar um destaque lindo, maravilhoso. Dá, tem umas histórias engraçadas. Histórias fortes, gente. Fortes emoções na Sim. rua. Conta uma delas. Bora, qual? A do cachorro? Tirando a dos vários cachorros. Cachorro, a Companhia das Mulheres adora um cachorro, gente. Adora cachorro. Tinha uma das nossas peças que era farsa, né? A saga do Zé da Fome. Sim, que é Tinha a a primeira. famosa cena do beijo da Lera. A venda dos A beijos. venda do beijo. Mas pera, quem ela era? A Lera Maria é uma personagem de um dos primeiros espetáculos nossos, que ela depois reaparece em outros, né? Porque a gente adora retomar alguns personagens. É tipo a Marvel, sim. Isso. Isso. Como uma Marvel, né? Eles vão indo pra outros Pra outros universos, universos. outras Ah, que legal. aventuras. Eles É bom. aparecem, ela- Eles reaparecem. É uma boa essa É uma comparação. boa, elas reaparecem em outros contextos. Nesse contexto da saga do Zé da Fome, ela tava procurando um marido, Sim. né? Ela era filha do coroné da cidade, tava querendo um marido. E aí até a festa, né? Em homenagem a São Gonçalo.
que é quem cara as moças que passou um pouco do tempinho de casar, assim, né? Quando já passou de uma certa idade, uma faixa de tentou, idade, Santo Antônio não dá resolveu o conta. assunto, manda pra São Gonçalo, que é violeiro, gosta de Casamenteiro. uma festa, casamenteiro das velhas. Das mais velhas, Aham. das mulheres Né? 30 a mais. 30 a mais, isso. Entendeu? Aí a Lera, né, tem um momento que ela fez a barraquinha dela, Barraquinha do beijo, foi vendendo os beijos. A gente começa né? Cinquentão. cinquentão, porque a gente tem que se valorizar, né? Na época era muito dinheiro, tá, gente? A gente tá falando... Inflação. Saudades. Saudades daquele tempo, sabe? R$50 era o churrasco do fim de semana todinho. Olha. Sim, estamos A gente falando, tá falando né? de 2011. Não, 2009. 2006, 2007. É verdade. A gente tá falando daquela época pau a pau, sabe? É, Dólar sim. e real. Já tivemos essa Saudade, era. beleza. Não era no Nossa. multiverso. Não. Tá, né? No multiverso da loucura Ah, que a gente não. tá. Aconteceu. É, Foi histórico. Foi histórico, é histórico, tá? Tem registro, Tem tem registro, tá? Aí a Lera começava nesse cinquentão. Poxa, foi um absurdo. Aí o público olhava, as pessoas paravam, olhavam, ela chegava, todo mundo corria. Aí as mais ousadas falavam assim, ó, cinquentão, você acha que alguém vai pagar? Vamos lá, vamos, né, arregaçar. 50 centavos. Aí as outras meninas entravam pra fazer 50 centavos. Meu Baixaria. Deus. Aí a gente brincava, mas tinha os mais ousados que assim, ó. Já puxava, tirava um real. Já tirava um né? real, colocava na mesa, já queria. Já queria. Eita, Calma. Aí como sair dessa Como situação? sair, porque tinha os que pegava mesmo na mão e já Era queria bitoca. puxar. Olha. E dava assim na mão. o dinheiro. Querendo beijo. E aí? Aí ela desviava, tinha que Aí a Lera enrolar. entrava com a Já outra entrava placa. com a placa dela, que era grátis. Quem que fazia a Lera? Eu. Você fazia a Lera? Eu fazia. Ela era Maria Grátis? Grátis. Grátis. Grátis e já com a informação pro Alex, pro que Alex. fazia. Vou entrar Zé com da grátis. Fome. Entra logo. Entra É. logo, porque se grátis vai vir alguém, já vai Porque aí querer. eles já começavam a entrar Aí mesmo eles na já arena. vinham na arena. Opa, aí ele o já Alex já entrava com fazer o o- Zé da Fome, o não. galã, não. Grátis sou eu, Sou né? eu sou o primo, eu sou o amado dela. É. Então tinha toda essa. Ah, então que os prova. cachorros da história eram homens, não eram cachorros de Ah, verdade. Não, não, os cachorros de verdade também. aconteciam também. Ah, tá. Os bichinhos também O aconteciam. bêbado, os Bêbado. bêbados, o que acontecia? A gente trocava algumas roupas na rua, porque você não tem a coxinha do teatro pra desaparecer e aparecer com outra personagem. O que é coxia? A coxia é um espaço, né, do palco que se esconde, tá fechado, né? O público não O público vê. não vê, Onde né, fica essa contrarregrado parte. objetos, O- cenário, figurino, Sim. a gente Entra, entra na o ator coxinha. sai, né? Isso, entra sai, pra coxinha nesse entra. espaço, se troca, se precisar se trocar de personagem, traz um instrumento, se precisar entrar com que instrumento, legal. fica tudo ali escondido. Na rua, a gente falou assim, bem, A gente convenciona um lugar pra poder fazer, mas ele está aberto, as pessoas aberto, estão as pessoas vendo. também estão vendo É a isso. segunda vez que você fala convenção e eu não entendo. A gente convenciona no sentido assim, a gente Joga. determina que aqui, ó, aqui vai ser, aqui tá a arena, aqui vai ser a minha coxinha. Entre a gente convenciona, entra num Que é acordo. esse espaço oculto. Porém, Oculto, mas na rua não tá não tudo tá Não tá oculto, oculto. tá Tá. aberto, à vista. tá à vista, o povo Mas, tá vendo. né, a gente, quando a gente tá em cena, né, a gente tá jogando com o público, então a gente tá mostrando pra ele onde eu tô atuando, que eu tô fazendo, quem eu sou ali. quem eu sou, o meu personagem, então, ali no público que, né, a gente usava Trabalhar uma meia corda, arena, né? Uma meia arena, o nosso corpo vai se movendo, vai Uma mostrando, meia né? lua, Trazendo né? esse jogo, né? Essa brincadeira pras pessoas. Então elas entram no jogo também. Só que não Tem tem, gente que essa. A gente já teve umas situações assim da não distinção real. Eu acho que isso também aconteceu muito. Estabelecer o jogo, né? Assim, De não entender que ali é um jogo, uma brincadeira e levar assim bem a sério, né? que foi o bêbado, que foi Que foi o justamente. Ele tava bêbado, Ele estava. né? Peraí, Mais como alterado. que o bêbado foi levado a sério? Não, ele levou a sério o que estava acontecendo na cena. Ele não entendeu como um jogo, um faz de conta. Pra ele era real. Já aconteceu comigo. Já tinha Já acontecido. te aconteceu, eu sei. Já, né? Imagino. Acontece. Aí o que ele fez? A gente começou a se trocar, ele.
Mas que é isso? Tão peladas na rua! E a gente não tava pelada, só de tirada, a gente tava com roupas, né? Sempre tem uma base, tem uma nunca base, tem. né? Uma roupa ali que... E ele começava a gritar, e ele... Achava Meu um Deus, absurdo. é um absurdo, o povo pelado. E era isso, a peça acontecendo. E ele gritava, e ele, que é isso? E perguntava o que tá acontecendo. Ele ficou assim, muito assim, alterado. Que absurdo, gente pelada na Isso rua. em 2011. 2007. 2007? Foi É, no Riacho 2007 Grande, 2008. quando a gente Essa foi a do apresentou. Riacho, isso. Imagina isso agora. O cara Nossa, gritando meu na Deus. rua. A gente já Não, teve as situações das crianças não entenderem uma cena. Então, é uma comoção deles, que a Lera Maria, num outro contexto, numa outra história, uma outra aventura, que ela casa com uma criatura, né? Que era o príncipe, o galã, e ele, na realidade, é o diabo. E aí tem uma cena de uma violência, né? Com a mulher. Bem isso. Esse capiroto era brabo, hein? Ele era. E ele, né? Bate nela. Enfim, é tudo encenado. Mas aí as crianças, assim, ficaram enlouquecidas na comunidade. Porque como assim? Tá batendo. E foram pra cima do ator que fazia com a gente. Né? Real. E aí ele correu e subiu em cima de um carro que tava estacionado. O vizinho viu. O vizinho viu. Então, assim, foi uma série, assim, de situações. Mas, assim, pros adultos estavam sacando, era teatro, foi teatro se apresentar na comunidade, pá. Mas, assim, pras crianças era muito real aquilo de ver. O que tava rolando, né? E entrarem pra cima. Entrarem pra cima pra tentar defender. Nossa, foi um negócio. Teve, assim, tentar ainda dentro da personagem, aí tinha os, né? Adultos as narradoras foi entrando, não, calma, ela vai resolver a situação. Aí chegava a mãe da Lera, ai, filha, cheguei, vim aqui te ajudar, né? Tinha toda essa... E aí eles queriam contar pra ela, tá batendo nela, ele é malvado. Alguém lá no fundo gritava, Lei Maria da Penha! Lei Maria da Penha. Gritava, E não a comunidade foi... gritava, as mulheres. E na época, assim, pra gente foi A gente não imaginou que chegaria assim, essas leituras, todos esses né? desdobramentos Como as de pessoas leitura. entendiam, né? Uma farsa, né? Olha. Né? Que até então as pessoas olham pro teatro da farsa como um teatro menor, como aquele teatrinho popular, né? E, no entanto, ele pegou assuntos e questões e atravessou ali, inclusive as pessoas em posicionamentos delas, né? Uma farsa Mas mentira? menor como? Amigo. Menor no sentido de mentira? Não, no sentido, às vezes, de achar que é um teatrinho... Muito fechado nas suas personagens. Fechado, né? Só para entretenimento, né? Isso. Porque, assim, é um teatro popular que faz rir. Entendi. Né? Tem uma cena, por exemplo, lá que o diabo... Como que se vencia o diabo? Em ambas, tanto na saga do Zé da Fome, quanto no A Moça que Casou com o Diabo. A Maroca, né, a velha, né, que a mãe... o Zé da Fome, entregavam um purgante de xalapa De xalapa. Porque a gente foi lá pesquisar Tem pra vender uma isso coisa daí? forte. Eu achei um dicionário antigo, gente, que tem uns nomes Olha, engraçadíssimos. E Arroz aí doce de dava, festa, por falando exemplo. nisso, Que é um né? arroz doce de festa. É um arroz doce de festa. Aquela que é um pessoa que arroz? chega no começo do rolê, assim, ninguém chegou, mas ela chegou. Ela já tá lá. Ela no já rolê. tá lá. Isso é um arroz doce de festa. Arroz doce de Esse é um festa. dicionário Mas é um popular que a gente dicionário, achou. Tipo, achados de sebo, sabe? Aham. E aí a gente pegou, não, vamos colocar esse purgante de Boa. xalapa. E aí, como o diabo quer tudo pra ele, me dá isso daí, o que é isso? Eles mentem falando que é cachaça, que é bebida. Que é uma bebida maravilhosa, né? Maravilhosa, não sei Pra o quê. degustar. Ele gosta de daqui, beber, me aqui dá. é meu, que eu me vou dá. tomar tudo. É meu. Tudo é meu aqui. Tudo é meu. É porque ele leva elas pro inferno, Sim. né? Leva tanto o Zé da Fome pro inferno, quanto Lera e a Maroca. Lera e a Maroca pro inferno. Porque elas assinaram o pacto com o capeta. Ele leva... E aí, nesse momento, né, engana-se o diabo, porque aí ele começa a se cagar todo. Olha. Então tem a cena de cagar, Cagar, de então, barriga, e caga. E aí, parece ser só um entretenimento, né? Porque aí as pessoas entram, é só engraçado, né? Não tem só, né? Sempre vai ter algum desfecho fazendo com que os personagens heróis, né? Os mocinhos, a mocinha se saia bem, né? Mas aí as pessoas às vezes leem só como um entretenimento. É uma Entendi. comédia.
Mas o que a gente fala é isso, né? Justamente na farsa, nessa comédia, que a gente tem um riso político, um riso que regenera as que pessoas. transforma. Esse lugar baixo, né? Esse lugar baixo, desse Que baixo ventre, legal. desse reencantamento. Então, por exemplo, esse mote da caganeira, ele não é uma coisa que a gente inventou. Ele é uma... É uma ação que já acontece há mais de 500 vários anos. e vários roteiros que tem Olha. essas farsas, que tem essas comédias, esses mimos, Essas né? comédias populares, as comédias né? populares, com os mamulengos, você vai ter algumas cenas que se repetem. Você vai ter Mamulengo? mamulengo, que é teatro de boneco, né? Do Nordeste, chamado de mamulengo. Por causa que as da mão, né? Que a Você mão mole, né? isso. Mamulengo, a mão tem que estar mole, né? Pra Você poder manipular ele. E tem aí- a tapadeira, É. que seria esse panão, né? Essa outra caixa de Igual teatro. a tal da coxia lá do teatro. Isso, como uma coxinha, porque você não vai ver o ator que tá, o bonequeiro, manipulando o boneco. Você vai ver só a vida do boneco. Olha Quem que dá a legal. vida É. não vai aparecer. É. Aí E aí, você- personagens como o Diabo sempre aparece, a mocinha soldado. apaixonada, Soldado, o a bêbado. sogra, pra quem tem sogra aí, né? É. Essas figuras típicas, né? Esses tipos que a gente... populares que você vai encontrar também em muitas outras culturas. Talvez alguma com seu tempero um pouco diferente, né? Porque o que faz rir aqui talvez não faça rir em outro contexto. Mas, assim... O riso, ele também é um lugar muito inteligente, muito potente. Porque a gente só ri daquilo que a gente entende. Real. E aí, nesse sentido... É uma ferramenta política, né, de discussão Mas- muito forte. Qual o tempero da sua cultura? Ou da cultura de vocês, então? Nossa! até beber Nossa, uma deixa eu aqui, tomar. ó. Peraí, deixa eu Tô vendo aqui, ó, no cardápio, queria perguntar se vocês querem pegar um petisco pra Ai, eu descer. aceito. Aproveitar a pergunta sim. do Porque a gente temperinho. gosta de beber e comer. É, beber e comer. Inclusive, importante. beber e comer Petisco faz que é parte parte. da cultura popular, né? Que Faz parte. Qual que é o nosso tempero, hein, Patrícia? nosso tempero é ser Maria. Ser Maria. Porque se tem uma coisa É. que a gente sabe, quis fazer com a Companhia As Marias, é ser uma companhia de mulheres. Porque Maria É o é nome mais essa mulher popular. é um nome popular, é essa mulher, são essas mestras que é assim, ó, tem pouco feijão, vai fazer 10, vai fazer E acontecer. tem 10 bocas pra comer, vai dar um jeito pra Vai fazer. dar um jeito pra dar de comer pra 10 bocas, né? Então, assim, tá na rua enquanto mulher, né? Tá na rua fazendo arte, dançando, que seja assim, nas danças populares tem muito esse rebolado, é se colocar num lugar assim de abertura e de tomar aquele espaço pra si, falar assim, olha, esse espaço também é meu, né? Então, acho que ser Maria e afirmar essas Marias populares, essas mulheres que muitas vezes não têm voz, né? Não têm voz e não são reconhecidas, né? Como Sim. a maior força de trabalho, são a força de trabalho, mulheres. é as que mantêm as tradições, Foram as que Fizeram, quiseram né? manter as tradições, né? mantiveram que sejam quilombos, né? Compraram as alforrias, Montaram né, seus montaram ilês. seus terreiros, seus aquilombamentos, montaram suas companhias, porque assim, por mais que apareça muito, né, a figura dos mestres, né, Que são são importantíssimos, são importantíssimas. homens. Quem vai lá costurar são elas. Quem faz a mantém- comida, quem faz a que vai ser comida, servida em algum momento. que vai cuidar de instrumento, que vai... Sim, porque tem vários problemas, né? A gente está falando de culturas que sobrevivem, né? Na linha da pobreza. A gente está falando de culturas europeizadas, né? A gente está falando de culturas, e até mesmo as europeizadas também têm, né? Sua parte popular, né? Suas Marias. Suas Marias, né? Então, Sim. são essas mulheres que... eu sempre me lembro da frase de uma das militantes, que assim, olha, existe o medo, mas eu não posso usar ele, não. Não tenho tempo para poder usar o medo, né? Então, são essas mulheres aguerridas, né? Que mantêm tradições, mantêm suas famílias, mantêm suas comunidades, suas culturas, né? Com o que tem. E com o que elas transformam, né? Eu acho que fazer arte para companhias As Marias, Marias né? extrair essa afirmar essas muitas beleza, Marias, né? que Afirmar nos essa beleza perpassam. com o que tem, com essa precariedade, não também enaltecendo a precariedade como um lugar que, então, precariedade tem que ser precário, não. Mas assim, como
apesar da precariedade, a gente vai reencantando, né? São muitas Marias, né? São muitas Marias nos nomes. Minha mãe, nossa mãe se chama Maria. Ai, a gente não contou que a gente é irmã. A gente não contou! Vocês são irmãs! A gente é irmã, viada! A gente não falou, bicha! Você besta! A gente não falou que a gente é da companhia, a gente é irmã. Quem tá ouvindo não sabe, mas quem tá vendo não tem como negar, A gente né? é irmã! A gente é parecida, tá vendo? Alguém que achou a gente parecida, que tem gente que não acha, não? A gente não achei muito. Não achou muito, Nossa. não? Fica quieto. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Mas somos irmãs, Somos né? irmãs. E logo no começo tinha essa coisa de mapear. Nossa, tem Maria... Nossa, tem um nome Maria Madalena, tem Maria das Dores, Maria dos Prazeres, Maria isso aqui. Eu falei assim, nossa, é um nome muito popular. Tem Maria de tudo. Tem Maria ligado a esse sagrado. Tem Maria Nossa ligada Senhora, a Nossa né? Senhora, que Mas são eu as ia falar Marias. justamente isso. Que Tem. vocês estavam lutando com o diabo o tempo inteiro. Em todas as peças luta com o diabo. Sim. Na Sim, primeira... Nessas Nessas primeiras, sim. Aí, numa que tá no entremeio, tem as comadres corcundas, que foi uma... que a gente fez pensando nas feiras, que foi o nosso desafio, que a gente fala que foi o bom fracasso, eu acho, que nos ensinou uma coisa muito importante. Fala A mais gente desse queria bom falar, fracasso aí. né, que A gente queria fazer uma peça. Ó, vai dentro vendo. Da feira Das feiras. Da feira mesmo, feira de Feiras. verdura. Que vende tudo, que o pessoal tem jargão vendendo tudo. Então, nós nos gente metemos queria- a besta. Moça Assim, não, bonita vamos não paga, apresentar. mas também não leva. Essa daí que você tá falando? Isso, tem essa mesma. pastel, que tem... E foi literalmente, moça bonita não paga, mas também não leva. Porque a gente teve o nosso bom fracasso ali. que a Olha, não gente levou. achou que ia As moças arrasar. bonitas pagaram, mas não levaram. a gente achou que a gente ia Ia parar. parar a feira pra ver a peça. O que vocês estavam tentando fazer e o que aconteceu? A gente tentou fazer uma apresentação dessa peça. Que é As a Comadres Corcundas. Que é uma peça rápida. Ela É um 20 conto, minutos, um conto do 15 Câmara minutos. Cascudo que a gente adaptou para ser os compadres. A gente Quem fez é a Câmara Cascudo? Câmara Cascudo, foi um folclorista, escritor. E ele fez direito? É melhor a gente... Eu não sei, não vou dar essa informação. É. Mas que ele foi um escritor, um folclorista, uma Ele pessoa que recolheu recolheu contos tradicionais. do Brasil do inteiro, Brasil os inteiro. modos de ser do brasileiro, né? As Então, ele foi um comidas, grande a registrador, bebida, né, tem das- dicionário, ele tem muita coisa, né? Esse cara. E foi também uma das pessoas que foi chegando, assim, de autores que foi chegando pra gente. E tem esse conto, Os Compadres Corcundas, e a gente adaptou pra ser As Comadres Corcundas. Um conto tradicional, rápido, pá, Olha. para fazer nas feiras. Belezinha? Beleza. Aí fomos pra feira. A questão é que foi a nossa maior lição de entender que a dinâmica dos espaços, né? Porque a feira é um lugar de trânsito e que as pessoas estão vendendo. E esses vendedores, essas vendedoras, as pessoas que trabalham com a feira, eles têm seus jargões e estão ali vendendo. E No tem corre. no corre, numa agilidade que a gente, né, do teatro, fazia nossos treinamentos e pá, né? Tomamos uma sacode gostoso ali. Porque justamente o que a gente queria? A gente chegou em cena, começou ali, começou a montar assim, um cenário muito pequeno que a gente que era levava em pequenininho, em sacolas de feira, feira. Tinha todo um conceito, gente. Olha. né? Não era A gente chegava cantando, chamando todo mundo. Mas a grande questão que a gente levou o sacode é assim, eles acharam legal, mas tipo assim, meu, a gente precisa vender, tá a gente vai parando o vender, tá pessoal. atrapalhando as pessoas de vender, de ganhar o pão. Tá distraindo o meu público. Meu público consumidor, né? É. Então, assim, Aí eles meio que começaram a deram uma meter boicotada vários jargões, arrebentou. Aí o povo olhava e tipo, a Sheila! Olhava tipo, e muito mais alto. Jargões brigando com vocês. Atacando vocês. De uma certa forma, porque aí eles Competindo pela competindo atenção. pela atenção. É, porque na verdade a feira é um lugar de venda e de competição. É. E a gente achou que não, as pessoas iam parar, Iam iam parar. ver, achar legal, né? É. As artistas ali. Aí que a gente Apresentando. levou aquele tapa que a cultura popular Popular. dá, né? Nessas Sim. vezes a gente tem diferentes formações e fazemos pesquisa e lá. Mas quando a gente chega no campo do real, ali no fervo, a gente fala assim, vamos voltar um pouquinho, aprender mais um pouco. Pesquisa como assim? Olha, Pesquisa, vou explicar.
O artista, às vezes as pessoas acham que a gente só vai Brota. assim pra rua, ou que seja pro espetáculo e tal. E assim, a gente tira assim, é da minha cabeça, é da minha emoção, né? Mas não, A inspiração é uma inspiração, né? Eu sou uma pessoa inspirada, sou uma pessoa criativa, né? As pessoas acham, né? Que é só isso, né? Você é uma pessoa não criativa. é só da criatividade, da inspiração, assim, a pessoa que Não. acordou com uma ideia e fez? Não, não é assim, não. Olha. Isso daí é raro, viu? Ah, é? Isso pode acontecer uma vez na sua vida. Isso pode até acontecer. Pode até. Mas você vai ter que isso- lapidar essa ideia. entendeu? Não é Às vezes assim. tiver uma ideia super massa. Mas se você não trabalhar ela não acontece. E A gente precisa pesquisar. Por esse exemplo, a gente que pesquisar, mora em São Bernardo, a gente morava em São Bernardo. Várias danças que a gente faz são danças do Nordeste, da cultura nordestina, né? Da cultura popular nordestina. O próprio mamulengo tem um jeito de fazer, né? Um jeito até de fazer o boneco, um jeito de manipular, Mas né? mamulengo é dança? Não, eu tô É falando teatro assim, de boneco. Teatro de boneco. Mamulengo é teatro de boneco. Não deixe. E que dança que vocês dançam? As danças, gente- a gente dança coco, Dança coco de roda, frevo. frevo, Maracatu, que nós tá boazinha de maracatu. Estamos ficando né? bonzinho. Carimbó, Carimbó, cacuriá. cacuriá, que são danças, né? Essa foché também a gente faz. O quê? A foché também. A foché a gente faz Faz mais um também. pouquinho. Tá bom, é verdade. Ah, a gente faz uma fochezinha. Então são danças populares que você precisa aprender. Mas ela não é só o passo dela. Ela Não é tem só uma história. dança. Ela tem uma história. Tem as comunidades que mantêm essas danças, porque muitas estão ligadas a momentos festivos, A de rituais festividades, dos terreiros rituais de também. terreiros, né? Então a gente precisa pesquisar. A gente precisa pesquisar. Como se faz? A gente que tá aqui no meio urbano, vamos lá, a gente tá no ABC. E aí acho que é legal falar, né, indústria, Patrícia? Esse pesquisar também tem várias formas, né? Por exemplo, no caso das danças, para aprender uma dança, aprender um canto, aprender um toque, é o tipo de pesquisa que você tem que ir a essas comunidades, chegar bacana, né? Não é só chegar com a câmera, com tudo, querendo fotografar, registrar e tchu. Tem que conviver, tem que entender, tem que participar das festividades, porque muitas vezes acontece dentro de um calendário festivo, de um ritual, de um porquê, tem um sentido de acontecer, né? Algumas danças acontecem o ano inteiro, independente de um calendário festivo, assim, né? Por exemplo, o frevo, né? O frevo foi uma grande descoberta pra gente, porque a gente tem um entendimento aqui em São Paulo que o frevo só acontece no carnaval. Não, no carnaval É o ápice. é o ápice dele. Mas as pessoas dançam frevo o ano todo. Tambor de crioula, por exemplo. Eu já ouvi falar de frevo, mas não me vem uma imagem à cabeça. Não te vem daquelas pessoas passistas com uma sombrinha colorida, Acho que a gente com podia ver os um pezinhos pouquinho, né? dançando, saltitando, gingando, não? Engano. Ah, então acho que a gente vai mostrar, né? Vamos Vamos mostrar? Bora mostrar? Vamos fazer uma Vocês demonstração. vão fazer uma demonstração, mas eu vou convidar uma pessoa. Que a gente falou tanto É verdade. de bonecos e pai, né? Hoje eu vou convidar a dançadeira, que é uma figura Dançadeira. dançadeira. boneca. Ela adora dançar um frevo também. Bora, pode ser? Bora. Vem Vamos a dona lá. dançadeira. ó. Pode vir, Dançadeira, né? pode Venha. chegando. Caramba! Ah, Tô suado, eu cansei aqui, hein? Ah, é? Parabéns, Marias! Obrigada. Isso é o tipo de coisa que se aplaude? Você pode falar. Obrigada, aceito os aplausos. Aê! Valeu. Maravilhosas!
Nossa. Agora eu acho que eu me atinei Atinou? no que é frevo. Ó, que bom. Que que é é boneco. o negócio dos guarda-chuvinha. É sombrinha. Eles chamam de Lá sombrinha no lá. Recife, eles nos corrigem quando a gente chega lá, falando, eu queria um guarda-chuvinha de frevo. Porque assim, ó, o guarda-chuva é só São Paulo, porque aqui cai chuva. Lá é sombrinha pra se proteger daquele sol de 40 graus. Olha. Poxa, mas aquela sombrinha protege de alguma coisa? Então, antigamente era Inha? sombrão. Não, então Era mas aí sombrão antes? era sombrão. Vamos pensar assim que era sombrão. Elas eram maiores. A gente tem como referência duas histórias, né? Seu Nascimento do Paço, que foi diminuindo as sombrinhas, e também o Balé Popular do Recife, né? Da família Madureira, que também vai Balé diminuir. popular? Isso, que é a família Madureira, que é o Balé Popular do Recife, que tem uma metodologia, né, que chama Brasílica, da onde a gente também tem uma relação referência né? muito forte, porque a gente Uma estudou pesquisa, né? e uma pesquisa, por exemplo, né? Eles têm uma pesquisa que eles foram lá aprender com os mestres e com as mestras, né? E eles foram olhando, né, os Madureiras, que é uma família, né, de músicos e de artistas de dança e de teatro de boneco também, porque o seu André Madureira também foi um ator, né? Aliás, Tá. um homem muito Vasto, vasto, né, em suas artístico, né? pesquisas. Entendi quem é a família Madureira. Isso. Mas quem eram os mestres e as mestras? Ai, Nossa, são eles fizeram uma vários grande de pesquisa, né? Assim Com os como o Ariano Suassuna, né? Porque eles eram interligados, todo mundo lá do Nordeste, né? Isso, eles foram Dentro do pesquisar movimento armorial, então o eles seu foram nascimento do Paço, podemos dizer. os reisados, né? O guerreiro, os maracatus, né, das nações tradicionais. Quem mais? Assim, a gente pode citar mestre Salustiano. Eles foram estudar, né? A gente usa esse termo estudar, né? Eles foram, de fato, estudar, conviver, entender essas danças. Mas o Balé Popular do Recife constrói essa metodologia que eles chamam de brasílica, que eles passam a misturar, a recompor passos do frevo com chachado, com maracatu, com caboclinho, com guerreiro. Então, assim, eles vão olhando para as danças e para esses passos e podendo recriar e criar outras peças de dança. E todas essas são danças lá da região. São da região. Sim, e aí são danças que, né, como a gente falou, eles foram pesquisar no ambiente delas, que elas são criadas, que estão ligadas a festejos, estão ligadas aos ritos, santos, aos rituais, né, que aos essas candomblés, pessoas, né? aos candomblés, pessoas que são comunidades que fazem isso quanto uma tradição. E aí eles vão recriar aspectos, né, dessas danças tradicionais, dessas comunidades, para o palco. E a gente estudou durante muito tempo com o Deca Madureira, que é filho, né, do seu Antônio Madureira, que é o fundador do Balé Popular do Recife. Então, a gente tem essa relação muito forte de estudo com ele. E também, assim, além de estudar na sala, né? Nessa sala de dança, sala de estudos, né? Onde eu falei da coisa do treinamento, né? De estudar, de treinar, de aperfeiçoar, de experimentar. A gente também vai também para essa pesquisa a campo. Né? Essa pesquisa a campo é estar nos territórios. Onde essas danças, né, essas manifestações são criadas e são mantidas, né? Aprender com quem faz lá. Quem faz, isso mesmo, né? E no contexto, porque assim, é diferente, né, eu pisar num chão liso de uma sala de dança, né, fazer esse passo do frevo, né? E é diferente eu dançar o frevo que foi criado na rua, no chão, no pedregulho, nas calçadas, no asfalto. Em Recife 40 então, graus. 40 graus. Dá Então, pra dançar isso daí numa ladeira de pedra? Eles dançam. Dançam e dançam muito. Que você fica, e dança assim, ó, também com uma bebidinha abençoando. E quando você passa por essa experiência, aí você entende também por que eles falam assim, o frevo não pede licença, ele arrasta, ele é um arrastão. Porque é uma ladeira, é aquele monte de gente. Aí você vai entendendo o porquê de alguns movimentos, né? Por que você abre alas? Né? Que a gente Por que você, aqui, né? Porque aquele muvuca, aquele monte, né? Então, assim, tá você entende. Cotovelando as pessoas. Sim, não é. Porque o frevo nasceu junto com os capoeiras, né?
Isso mesmo, é importante. É Legal, importante, né? O frevo, ele nasce... assim, até essa história meio... Que eles Quem falam veio assim, primeiro? quem veio primeiro? Os capoeiras que iam abrindo as bandas marciais, né? Ou era o ritmo da Que a banda banda marcial tocava. que foi gerando esse corpo que, né, que tá aqui Freviste. frevente, né? Que tá aqui fervendo. Frevente? Porque o frevo tem essa coisa do frevo, ferver, de né? ferver o chão. Porque você tem tem a própria capoeira, os passos da capoeira, mas no ritmo do que a banda tocava. Então, frevo vem do frever. De frever. Frever. E também tem... Aí são muitas Aí são histórias, muitas histórias. né? Eles contam também, teve... Por que tem uma relação, né, quando o Luiz Gonzaga canta, né, um pagode russo? Porque também dizem que realmente teve um circo russo. Pagode russo? Você Vamos nunca ouviu falar do essa pagode. música do Luiz Gonzaga? Ontem Sonhei sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo em Kozlatin Kosaku. Ontem sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo na boate em Kosaku. Parecia que era um frevo naquele cai e não cai. Parecia que era um frevo naquele vai e não vai. Olha! Tem que ouvir. O que ele tá cantando? Porque O que ele tá ouvindo aí, ó? cantando? Você conhecia isso? Ah, claro! Eu ouço toda semana! Direto, Tá cara, aqui nesse bar, essa música. Tava direto. Você nunca ouviu? Tá tocando aí, ó. Depois do Ramones. Foi tema de uma novela, né? Eu Olha, acho. olha, Aí, ó, viu? olha. Vamos pesquisar, vamos usar na pesquisar. Pois é, porque contam que teve realmente um circo russo Que em passa. Recife que passou e as pessoas viram a dança dos cossacos russos. Olha. São Né? aqueles, a dança dos homens, né? Quando eles Só são homens que Aqueles que dançam. dançam embaixo no chão. Isso, Dança agacha embaixo e no levanta, né? Que faz aquela levantada de perna. E aí, a cultura popular, ela se apropria das coisas. Então, eles viram as pessoas, né, que dançavam frevos, capoeiras, viram aquilo, olharam aqueles passos, aí parece com alguma coisa que a capoeira faz. Eu vou também tentar Também fazer tem esse agachamento, passo. Tem agachamento, tem sobe e cocorinha, desce. sobe e desce, desce e sobe. Eles pegaram, comporam, né? Pegaram, aquilo, eu gostei daquilo, vou colocar no frevo, né? Então tem essa relação de se apropriar, então tem essa história, né, que passa, então passou esse circo, então as pessoas gostaram muito e colocaram no frevo. Acrescentaram, né, no frevo, que, né, Não, acho que eu também acho que e transformaram, Isso. porque você vê, você fala, uau, né? Olha. Mas você falou que tinha gente jogando capoeira e uma banda marcial. Por que essas coisas estavam juntas? Por quê? Porque o que acontece? Lá no Recife, as bandas marciais, né, essa banda que vai tocando no Que é uma carnaval, fanfarra. uma fanfarra, isso, elas têm, tipo, uma disputa mesmo entre elas. Então, elas colocavam os capoeiras na frente, né, pra ir abrindo o caminho entre a população. Por pra eles exemplo, a gente poderem tem a passar. nossa banda aqui, nossa banda é massa pra caramba, toca bem pra caramba. Aí A tem nossa esses banda é daqui, melhor. Com Eles se certeza, acham a melhores. nossa banda é Nossa melhor. Não, mas a nossa mais. toca Quem mais acha que interessante, essa a gente banda é montou. melhor, É, levanta a mão em nossa é casa, melhor. por Né? favor. Aí vem os capoeiras que gostam da nossa banda pra defender a gente, porque esse povo aqui se deixar, Não, Mas não, aí, não. mas a gente também contratou uns capoeira pra gente, pra Isso. abrir também o nosso caminho pra gente. eles não deixam a gente tocar. Mas era É. dança ou era rinha de... Era quase. Era tudo. Como todos os blocos carnavalescos, né? Nascem com Inclusive, dizem até que a sombrinha, né? Que era uma sombrinha, mas às vezes eles espetavam bem, davam uma afinadinha naquela ponta. Às vezes contam, as histórias que contam, que às vezes tinha dia que você, é você, né? Naquela vez, naquele bar, naquele encontro Olha, lá, peraí, né? veja bem. Lá na era Eu você. posso explicar. É que hoje você que eu vou fez? resolver essa Não fui eu. rinha. Vou resolver. É hoje agora, que eu vou no resolver. primeiro E vai Não, ser no meio. O espeto, ele já foi. Olha. É, porque a gente tá falando de um carnaval Vai popular, que pega gente. no olho. Pois é, vai que pega ali bem no baço, né? Que é aquele ponto E ainda nevrálgico. gira, porque, né? Pega no fígado ali que já tá Já cheio foi, de cachaça. já resolvi. É, Então também tem, né? Eu acho que a gente... É que a gente vive tempos muito complexos, né? Que às vezes a gente falar em alguns termos pode ser mal interpretado, mas assim, também fez parte e foi ressignificado, né? Mesmo essa agressividade, esse ímpeto, né? Esse lugar da disputa,
né? Também foi ressignificada e foi se transformando nessa dança em que eu disputo, olha, um passo que eu estou inventando, eu já não furo mais o meu coleguinha, não vou furar ele, não vou matar Não ele. vou matar, por enquanto. Mas Por enquanto. Por enquanto. Mas vou Mas mostrar eu que vou no frevo, meu passo, gente, é eu vou melhor. arrebentar ali, É. né? Então, assim, as coisas vão se transformando, né? E aí Gente, também diz, porque muito tem as mais pessoas... civilizado do que a porrada. Né? E pra porrada, É. né? Eles foram transformando, né? Porque dizem que também os músicos, o que acontecia? Quando eles iam ver no tumulto, eles começavam a acelerar a música que eles estavam tocando. Aí a dança ia junto. E aí a dança ia junto, porque aí o corpo É, eu o tenho que movimento, disfarçar, não posso, né? eu tenho que disfarçar que eu não tô querendo te matar, então a gente ia se acelerando. Então, assim, são muitas histórias. E aí, se a gente for falar assim, é verdade, mas historicamente isso é real. Assim, olha, pode até ser, aí eu vou colocar, pode até ser que talvez algumas coisas tenham sido Até aumentadas. né? Mas quem conta um conto... Aumenta um ponto. E é isso que fica no Ah, que imaginário. É assim, na história É. da rua, a história popular é assim, sim. E aí, o seu Nascimento do Passo é uma história muito legal, porque o que acontece, né? A gente tá falando de Recife, o seu Nascimento, o que ele fez? Ele adorava frevo, era tipo a vida dele, né? Então, essa roupa popular que a gente tem do frevo, né? Com as cores da sombrinha, como todo mundo pôde ver, né? Foi o seu Nascimento do Passo que criou. E aí, ele faz um movimento fundamental, que acho que faz sentido para toda e qualquer arte, que foi assim, eu vou ensinar para as crianças, eu vou ensinar para O frevo. as pessoas, Cansada. né? Então É. ele ensinava no meio da rua. Ele não tinha uma escola para ensinar, né? Quem era essa pessoa? O seu Nascimento do o Passo. seu Nascimento do Passo, que é um dançarino de frevo. que lindo o nome Passista, dele. O nome Nascimento dele é do Seu Passo. Nascimento do Passo. Ele ganhou esse do Passo pela comunidade, né? Porque ele é o seu O nome nascimento. dele era Seu Nascimento. Aí dá Nasce. o cunha dele pro frevo, seu Nascimento nascimento do do Passo. Passo. Porque ele foi uma pessoa que, tipo, ele foi catalogando os passos do frevo, né? Ele foi Organizando. organizando esses passos que todo mundo dançava, ele foi dando nome, Foi inventando. foi inventando passos. e ele Inventando foi o jeito inventa- dele de ensinar. O jeito dele, e o mais legal assim, ele foi inventando e ensinando. Porque é isso, né? Se você tá na rua, as pessoas perguntam o que é isso que você tá fazendo, né? Então, assim, por mais que fosse muito comum na cultura recifense, né? O carnaval, o frevo, ainda assim, tinha gente que achava aquilo coisa de carnaval, coisa de bêbado, coisa de gente, né? Então, o seu Nascimento, ele leva para as crianças em comunidades pobres ensinar o frevo e mostrar, assim, que o frevo tem essa inventividade, essa criatividade, que o frevo precisa ser uma dança reconhecida. Porque até então é isso, é dos capoeiras, é dos bandidos, é de gente marginalizada, um é de pouco gente a gente preta. pode pensar como o funk, por exemplo, hoje Sempre- é visto, né? Ah, Por olha que exemplo, legal. né? Esse lugar marginalizado, né? Então, assim, o fato do seu Nascimento do Passo, né, colocar essa ação na rua de ensinar, fez, assim, vários passistas, né? Passistas famosos, que foram, né? A própria família Madureira, que aprendeu várias Aprendeu coisas. com ele. Então, Próprio isso é grupo muito Guerreiros importante, do Passo, né? Porque- Que tem nessa linhagem do ensino do nascimento, né? É. Guerreiros do Passo. Quando a gente fala da pesquisa, né? A gente pesquisa para fazer, né? Nos nossos espetáculos, mas também essa pesquisa que vai para as pessoas conhecerem, se apropriarem de uma cultura que é delas, inclusive, né? Faz parte da vida delas, faz parte da cidade delas, né? Então é incrível, né? E aí a gente tem essa figura mítica, né? Da sombrinha com a roupa do babado, que foi alguém que inventou, Olha. né? Não tava ali desde sempre. Alguém As que... pessoas brincavam o frevo com as suas roupas Comuns, normais, do ou uma- cotidiano. uma fantasia Ou de uma carnaval. fantasia, uma máscara, algo, né? Mas não tinha essa roupa estilizada, inventada, né? Que hoje se tornou, enfim, é a figura imagem do frevo, né? que é a imagem do frevo pro Sim. mundo, né? A sombrinha diminuiu, a roupa ficou florida, Isso, colorida, bufante, maior. Olha, linda. que legal, caramba. Maravilha. Isso tudo é um aspecto de pesquisa, né? A gente vai pesquisar a história, pesquisar as linhagens, Vai vai treinar treinar pra na aprender esse sala, passo. ou na sala. Treinar, tipo academia. Assim, eu vou te falar bem a verdade, que nas artes da cena, assim, do teatro, da dança, assim, o treinamento foi um termo que foi muito usado ainda até na década de 90, comecinho de 2000 até 2010. Aí depois foi mudando, né? Foram Processo trazendo criativo. processo criativo, procedimentos.
a gente também... Mas, assim, eu não tenho problema em usar a palavra treinamento, assim, né? Para algumas linhagens, pesquisas de teatro, de dança, eles preferem outras palavras, né? Por conceito e por filosofia. Eu já não tenho... Por um tempo fiquei meio encanada, hoje em dia não. É muito tranquilo usar esse lugar do treino, né? Porque você aperfeiçoa, você precisa repetir. E essa repetição... Traz qualidade. Traz qualidade, traz um entendimento. Como que eu vou usar isso em cena pra minha história? Porque às vezes seu assim, corpo hoje é diferente do que estava ontem. Então, assim, não é mecânico. Não é um negócio tipo assim no que eu não tô atenta. Eu tenho que estar atenta. Porque tem a ver com a criatividade. Tem a ver com criatividade, tem que a ver com o que você tá legal. fazendo. Você precisa entender o que você tá fazendo. Ah, então eu faço isso, esse movimento assim, eu dobro direitinho. Diferente se eu fizer assim. Se eu fizer mais lento. Aí que entra aquele tal daquele senso comum, daquela questão daqui, o que a pessoa acha que é essa criação que a pessoa cria do nada. Que é que não. espontâneo. Que é Isso, espontâneo, né? Tem esse não. treino desse lugar, com essa Precisa. criação, com esse pensamento. Eu diria que... eu que vi legal. até uma vez, acho que foi numa... Da Fernanda Montenegro falando, né? Que é 90% é trabalho e 10% pode ser inspiração. O além. Pode ser, É 90%, é trabalho mesmo. A gente não... Fernanda Montenegro, que fez Maria no Alto da Compadecida. A gente adora A esse gente filme. Maravilhoso. Adora esse filme. Adoro. Não adianta. Também adoramos. Adoro. Ariano Suassuna, né? Maravilhoso. Grandíssimo. Sim, uma figura... Olha, por mais Ariano Suassunas na cultura. Que é o... Ele foi dramaturgo, escritor, né, em Recife. Foi uma figura muito importante durante o movimento armorial. Armorial, Foi né? secretário de cultura lá. Foi uma pessoa que olhou Organizou, para né? os mestres, para as mestras. Uma figura muito importante, assim. Importante, assim, tanto quanto um artista que cria suas Sim. obras, né, que organiza um movimento, quanto um gestor público. Sim. Né, Que é importante. gerou políticas públicas para que esses mestres, o próprio Salustiano, Mestre né, Salustiano era uma pessoa que ele os maracatu, consultava. Assim, né? tem vídeos, gente, você pode deles achar conversando, do mestre Salu né? explicando. Mas o que é movimento armorial? Bora explicar o movimento armorial. Inclusive tá tendo uma exposição, né, no Inclusive, CCBB sobre né, o movimento armorial e a trajetória do Suassuna. Foi um movimento que ele criou nessa ideia, né, primeiro, né, tem essa relação muito com a música, né, nordestina, a poesia nordestina. Nessa relação que o Ariano percebia do quanto as culturas elas se conversavam. Né? Então, o que restou da cultura, por exemplo, árabe no Nordeste? Que é muito presente por conta dos mouros. Né? Então, ele começou a sacar que muito dessa cultura que veio da Europa, o que sobrou dela no Nordeste foi reinventado pelas populações que lá habitavam. Né? Fizeram uma recriação desse universo medieval. Principalmente, né, desse universo medieval durante esse período da colonização, da colônia, e o quanto isso foi gerando uma nova cultura, né? Então, ele foi começar a pesquisar essas raízes, né? De onde veio, de onde se originou, que né? essas toadas, O que são essas toadas de boi? O que é essas personagens que a população narrava e que tinha a ver com... que ele foi descobrindo, né? Que tinha a ver com histórias medievais europeias. As narrativas de cordel. Narrativas de cavalaria, né? Então, tem narrativas de cavalaria que são trechos de histórias europeias. E como isso foi recriado no Nordeste. Uma outra musicalidade, né? Outros altos, né? Se a gente até pensar, né? Os reisados, né? Que são essa luta entre mouros e cristãos, que vem da Europa, né? Essa visão, né? Essa luta entre mouros e cristãos e que é reinventada pelas populações negras, indígenas do Nordeste. E nessa recriação gera essa nova cultura. Então ele vai pesquisando, né? Então a Pedra do Reino, que é o romance, né? Que ele cria, tem várias dessas referências. E ele vai organizando e pensando isso. E aí, enquanto um gestor público, né? Ele vai... Ele não era escritor?
Ele era escritor. Também, mas ele teve por um tempo como gestor público, como secretário de Cultura. Como secretário de Cultura. E aí E foi aí um momento que muito bom. Foi um momento muito rico de Né? pegar justamente essas culturas que eram marginalizadas, porque elas eram consideradas menores. Ele traz isso e fala assim, não, olha só, essa cultura, ela reinventa várias coisas, né? Ela tem um valor também, né? Porque as Isso, pessoas viam essas culturas, como algo muito menor. Já que não era algo clássico europeu, Tipo, o que que era maior, então, no lugar dessas coisas? o balé, O balé clássico, o balé né? Aí você vai olhar as clássico, a orquestra óperas, né? clássica, Entendi. né? As óperas. Então, isso seria a alta cultura. Esse teatro da caixa que vocês estavam falando. Sim, Já é. que aí vai fazer um teatro naturalista e realista europeu, né? Mais nessa Ibsen. Com todo o valor que o Ibsen tenha, tá, Claro. gente? Sem querer Autores, desmerecer, né? Mas Então, são os autores europeus, né? Então ele vai olhar para esses mestres e falar assim, não, esses mestres eles têm uma cultura e uma tradição que vem de séculos, né? Então eles têm um valor riquíssimo, porque isso é o Brasil. Importante, né, que ele sentava para, né, para trazer os mestres, né? Mestre Salu, o que precisa fazer? Mestre não sei o que precisa fazer? Que é diferente, não era também uma coisa assim, só da cabeça do ariano, né? Tipo, quero fazer. Não. Como é que é isso? O que precisa para desenvolver isso, né? Você precisa de rabeca. Como você faz a rabeca? Então, aí a Porque tem um política conhecimento, né? pública nesse sentido, De investir, né? falar assim, não, Investir. o mestre Salu tem Política um conhecimento importante não só para ele, mas para o mundo. Uhum. Todo brasileiro tem que saber quem é mestre Salustiano. Ele manteve uma tradição Sim. de 200, 300 anos, Não, mas né? peraí, se todo brasileiro precisa saber, É bom, né? diga. Quem é mestre Salustiano? É. Um dos maiores rabequeiros do Brasil? Rabequeiro? O que que é um rabequeiro? A rabeca, né? É um instrumento de corda, né? Muito parecido com o violino, né? Porque existe o violino e existe a rabeca. Seria um violino Popular, entre entre aspas, aspas, né? Porque é um instrumento da família dos violinos, né? Eu já das devo ter ouvido uma cordas. rabeca, então eu não sei. Você já viu, você já deve ter O cavalo visto. marinho, que é uma tradição, né? Que o mestre Salustiano também tocava. Tem a Isso, rabeca. o maracatu rural dele. O maracatu rural. E ele, enfim, ele tocava, criava toadas, né, tradicionais. E o mestre Luciano foi muito importante nesse sentido dessa organização, né, e essa interlocução com os mestres, né, e junto com o Ariano Suassuna, né. Então, já falecido, né, mas a tradição é mantida pelos filhos dele, Tem a né. Casa da Rabeca, Tem a Casa né? da Rabeca, gente, que enquanto for para Recife, Casa da Rabeca, Aproveita. aproveita que no 24, 25 E aí tem os filhos o dele. estoque do cavalo marinho. E aí os filhos dele continuam essa tradição, porque É. se você não tem um incentivo, né? A gente tá falando de mestres, né? Acho que é importante as pessoas Sim. entenderem, né? Tanto no Nordeste quanto os mestres aqui também de São Paulo, que tem Sim. vários da A cultura região aqui do metropolitana nós interior. temos vários e Eu ia várias. perguntar isso. Nós temos, diga, pergunte. Não, porque tá das comunidades que estão dançando lá no Nordeste. Mas eu vejo pessoal daqui, eu não vejo comunidades dançando. Ah, então é que nós você precisa. temos, eu vou te passar Ó, os endereços. Tem ele que passar precisa os conhecer o contatinhos. Samba Lenço de De Mauá. Sambalense Sambalense de Mauá. É. Aqui no ABC? Aqui no Aqui no ABC. ABC. De Mauá. De Olha. Mauá. De Mauá. Pois é, que é um samba específico, né? O samba lenço, que você vai encontrar enquanto uma Só manifestação elas. dos tipos, né? De De samba de samba. bumbo. De São Paulo, né? Do interior paulista. Mas você vai ter aqui um tipo de toque específico, Regido por mulher. né? O samba lenço de Mauá, ele com tem um lenço. toque específico. E tem essa Essa ideia, coisa do né? lenço e essa brincadeira do vermelho e branco. É. Que legal. Da cor. A gente tem em Mogi das Cruzes a Congada de Santa A Congada Efigênia. de Santa Efigênia, a gente tem São Congada. O O São Bernardo mestre Campo, o mestre Ditinho. Ditinho da Congada. Olha. Temos o Afoxelmo, a Selé também. Então a gente tem bastante aqui. É que às vezes a gente não tá inteirado, desconhece. A gente também tem o tambor de crioula da Dona Teca, que é da Dona Tereza, que é uma Que é de cantada, Diadema. que é de Diadema, da mãe Sandra de Xadantã, que é a nossa mãe de santo. Então, assim, a gente tem bastante coisinha acontecendo. É que talvez
a gente precise, né, ir dando essa... Olhando pra gente mesmo, né? Olhando pro nosso quintal, a gente olha nosso pro quintal, mundo. porque a gente, né, tá sempre lá olhando para muitas coisas que estão nas outras capitais, né? Mas quando a gente olha pra nossa região, que é uma região de imigrantes, né? De imigrantes Sim. que trouxeram suas tradições, que trouxeram suas culturas. É muito legal. Quando a gente fez o frevo, né, no Caluques, né, a gente passando pela comunidade, dançando o frevo, veio toda uma família falar assim: nossa, vocês fizeram, eu sou do Recife, eu sei o frevo, deixa eu dançar também. Eles dançaram, é o momento deles dançarem. Né? Então, assim, as pessoas se reconhecem, né, nessas tradições. Então, é importante que a gente se atente, se olhe mesmo, né? Cria esses espaços, né? Enquanto artistas, né, pensando, e educadoras, né? Mas temos no ABC bastante coisa. E aí, tudo esses negócios de histórias e representação e povo e passos de dança, tá tudo no trabalho de vocês. Tá no trabalho da gente. E vocês trazem isso tanto daqui, né? Com esses grupos que vocês falam, acabaram de falar de alguns daqui, mas de lá, por exemplo, lá de Recife, de outros lugares, vocês trazem pra cá no trabalho das Cias Marias. Isso. E aí, então, eu quero fazer uma pergunta. Diga. O que não pode faltar no Boteco das Cias Marias? Vixe, agora foi a pergunta. Nossa, gente, vocês fazem Do pergunta nosso- difícil. Não, ó, no nosso boteco, Da Caixa Preta, essas... esses barman agora, eles querem respostas. Eles né? querem resposta. Querem saber. Chega. Chega. Olha, o que não pode faltar? Não pode faltar um coco, Não pode faltar coco, Coco. nem ciranda, nem ciranda, coco. nem flor. frevo, nem flor. Flor a gente Flor. tem bastante. Flor tem Comida. bastante. Comida, que a nossa mãe Cozinha toda vez... gostoso e a gente gosta das pessoas chegarem... A gente gosta de receber as pessoas. Pessoas. Mas não é qualquer pessoa, não. Ah, é? Não é qualquer pessoa. Não, sabe? É assim, pessoas. A gente gosta de rede, gosta de pessoas. E gosta que as pessoas cheguem em casa pra sentar e comer. É. E é dali que a coisa vai desenrolando. Vai desenrolando. A gente gosta de receber bem as As pessoas, pessoas. se sentirem Isso, bem. que elas se sintam em casa, a gente gosta É. de receber bem, porque a gente sabe que quando a gente for na casa deles, a gente também vai ser recebido bem. Até porque o que a gente faz? A gente precisa criar redes. É. Né? É um Redes. pensamento nosso, porque assim, né? A gente fez, por exemplo, a gente tem a programação cultura.br, que é uma programação que a gente faz na praça, né, Velbiero, que é a praça que tem ali de frente à No casa Caluques, né? da nossa mãe, onde a gente morou, né? Que eu moro agora em Santo André. Onde é a sede das Onde Marias. é a sede das Marias. Então a gente ocupou essa praça, porque na nossa comunidade não tem centro cultural. Onde a gente foi, a gente teve que sair, né, do Caluques para poder ir aprender todas essas coisas de arte que nos interessavam fora. Na capital. Na capital, em São Paulo, né? Fora. Ou ter que ir para o centro de São Bernardo, nos espaços culturais. Então a gente falou assim, nossa, mas a gente tem uma praça aqui, por que a gente ocupa a praça? A gente se apresenta em praça. Por que a gente não faz, então, a programação, já que não tem centro cultural aqui? E assim, também acontecia, a gente se apresentava na praça e as crianças, as pessoas perguntavam, mas o que é isso que vocês fazem? Essa curiosidade é essa mesmo que você teve, assim, o que é isso? Mas por que é assim? Por que é assim? Aí nada a ver esse final que vocês deram. As pessoas davam Me opinião. dava opinião na dramaturgia. Você pensa o quê? Olha! Por que você tá fazendo assim? Você tinha que fazer assim. Aí olhava assim, assim, essas roupas de macumba. Também. Pra não parecer, né? Pra não Essas roupas de macumba. O que é? Ah, é macumba aqui na praça. Aí que eu entendo que você fala que não pode ser qualquer pessoa. Não, nesse sentido que a gente vai assim, percebendo que estar ali na rua é um espaço que, ao mesmo tempo que era um espaço onde a gente ensaiava, também as pessoas queriam diálogo, elas queriam entender, Uma necessidade de saber o que está acontecendo. Por que tem gente que vai ali na praça que não é pra descansar, que não é pra brincar, que não é pra conversar. São pessoas que pegam um monte de roupa, se veste e fica ali criando uma história, né? Então, a gente pensou essa programação, que a gente chamou de cultura.br, né? Nesse sentido de... Isso que a gente admirava nos mestres, de manter uma tradição, nas mestras, não sei o que lá. E quando é a gente criar a nossa tradição, né? O nosso calendário festivo, Cultura.br né? é isso, né? São nossas...
São, assim, Nossa- esses nossa brincadeira, desejos, a né? nossa brincadeira. Então, a gente decidiu trazer isso que nos encantava, assim, também para conversar, dialogar com a nossa comunidade. E a gente encontra ecos, né? Porque também eu acho que... fico pensando nessa coisa geracional. Para muitas famílias que vieram para cá para trabalhar e não encontravam nos seus pares como manter suas tradições, né? Como manter aquilo que ela fazia antes, né? Então, e que, enfim, muitos veem esse adoecimento mental por falta desse brincar, por falta de se religar a uma tradição, né? Importante pensar nisso, Importante, né? Eu porque me lembro assim, que foi muito legal, né? A gente ensaiava, porque né? vê Por uma exemplo. senhores falando, É, né? que vem falar, nossa, mas sabe que lá na minha terra eu fazia isso, não sei o que lá. Pessoa E que a- às vezes tá sentada ali na calçada o dia inteiro, não tem o que fazer, né? Sim. Aí olha e fala assim, ai, mas eu fazia desse jeito, era assim. Vem contar pra gente essas coisas, né? Ou quando também, assim, crianças, né? Que foi muito legal, né? A gente ensaiava muito, né? A moça casou com o diabo na praça. E aí vem as crianças, a gente tava passando, assim, na outra rua, levando cenário, sei o que lá. Aí a gente vê as crianças brincando de Lera Maria. Eu mesma perdi meu nome, né? Ah, que legal. Eu As era crianças Lera. brincavam. Lera. É. Gente. As crianças estavam brincando né? Na brincadeira de encenar a nossa própria peça. Gostei. Máximo, né? Então foi muito legal. Essa programação persiste, né? Já tá aí com 11 anos, né? Acontecendo. 11 anos? praticamente. Como acompanhar isso? Gente, entra nos nossos Instagram. A gente tem Instagram, Cias Marias. Tem Face, a fanpage cultura.br/Cias Marias. Dá pra acompanhar. A gente ainda tem blog, tá? A gente ainda tem blog. Tem blog, tá? apesar E de ser posta um sempre? negócio Postamos, cringe, né? Temos cringe, blog. mas Cia As Marias. .blogspot.br. Isso, dá pra .com.br. acompanhar, dá pra ver a história de quando a gente começou com o jornal O Gato, né? Que foi o nosso jornal de poste. Enfim, tem toda uma programação. Teve o Arraial, que a gente gosta de carnaval, a gente gosta de Arraial, gosta de mostra de teatro, gosta de receber os amigos. E aí é muito amigas. legal, porque assim, a gente criou uma rede, né? Sim. Graças à programação cultura.br, a gente criou uma rede de parcerias, né? Então, assim, pessoal do circo que foi se apresentar, que saía no bloco com a gente, né? No bloco de carnaval que a gente teve, e saía com a gente, que apresentou espetáculos, a gente que fez um cinema Cine na comunidade, praça. um cine na praça, o Arraial, que aí a gente começou fazendo o Arraial pelas nossas próprias custas. A gente está falando de um projeto que era nasceu independente. Independente. Não tinha um apoio de política pública, era o nosso dinheiro mesmo. Era tipo, não, vou pegar uma parte do meu salário e vamos investir nisso, né? E aí, aos poucos, a gente... Tá aí uma coisa. Vocês estão na rua. Sim. Quem tá pagando essa conta? Bom, agora vamos Oxi, explicar quem paga calma aí, essa conta. Essa caipirinha Peraí, vai... quando a gente vê a Pintura aí o nome. Verdade. conta... Ô, Sagrada, Cadê sua desce Tem aquela caderneta? lá. Desce É na aquela lá. caderneta. É na caderneta. Vou lá buscar. Vai lá buscar. Vou lá Quem buscar tá aquela de pagando vocês. essa conta? Olha. Boa pergunta. Vou te falar uma coisa. O artista, no Brasil, ele vive de várias possibilidades. Ele não é só artista da cena. Ele é artista da cena, ele é educador, artista educador. Ele, às vezes, produtor. Ele figurinista. é figurinista, cenógrafo, faz luz. A gente trabalha numa teia de funções. E, às vezes, a gente também pode ter um outro tipo de trabalho para poder manter aquele equilíbrio das contas. A gente sempre trabalhou na área da arte e educação. Então, isso também em projetos mais consolidados, numa era um pouco mais antiga, né? A era Lula. Então, Somente numa política uma pública. política pública que teve de editais, numa política pública de ponto de cultura. Sim, então a gente havia condições de manter, trabalhando com arte e educação, de poder investir o nosso dinheiro para fazer algumas ações. A gente, assim, essa coisa dos editais acontecerem na história das Marias, ele é uma história o quê? Recente, de uns 5, 6 anos. 5, 6 anos para cá que a gente tem... Como funciona um edital? Um edital, por exemplo... Posso falar o nome de alguns? Pode. Por exemplo, o PROAC, né? Que é o que a gente tem tido acessos, né?
tem sido contemplado. Ele é uma Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Isso. Eles lançam uma vez por ano, a gente inscreve o projeto, passa por um processo seletivo, por uma curadoria, e a gente pode ser selecionado sim ou não. Graças às deusas! A todas as deusas. A todas as deusas! E muitas horas, E muitas de, horas pesquisa, de pesquisa, de escrita, de de projeto, de de cadeira. Tem acontecido. E assim, também, aí é Aí importante tem a gente acontecido dizer, né? Pela cota. Assim, a gente... Uma companhia que nasce assim, a gente já vendeu espetáculos para a Também. prefeitura, Esse né? é um momento. Mas num momento que... Coisa triste. Ele fez um bigodão de chopes. A gente teve que aprender A escrever projeto. assim, na força da, tipo, quero ganhar, não vou falar que na força do ódio, mas numa força, assim, de tarefa, de se colocar, assim, de aprender, de ler outros projetos, de aprender a escrever um projeto. Como que a gente vai ser contemplado? A gente tem que aprender A a escrever um projeto para esses tipos de editais. Porque até então a gente vendia, como a cidade alguns dispunha momentos, de alguns projetos, de algumas políticas públicas. Gente, mas a gente tá falando de uma política de 15 anos atrás, de 15, tá? tá. É bom pontuar para as isso. pessoas não pensarem que hoje em dia a gente vende espetáculo. A gente não vende. Não vende, a cidade É não compra. muito difícil. Da São Bernardo, Não né? compra. Não compra espetáculo. Então, a gente vendia para projetos que existiam na área da cultura e da educação. E também fazia as temporadas Por conta, no autônomas. chapéu, né? Porque a gente fala no chapéu, terminava o espetáculo, a gente passava o chapéu e aí o público contribuía com o valor que ele, enfim, que ele pudesse contribuir. Então, a gente sempre fez assim. Se tem projeto, beleza. Projeto assim, né? Venda de espetáculo, maravilha. Se não, bora botar o espetáculo ao chapéu. Então, a gente fez muito. E a gente fez muitas temporadas assim, de passar o chapéu mesmo, né? E aí, cobria custos, né? Da companhia. Mas é isso. Quando tem uma política pública, que seja de compra de espetáculo, né? É importante, é o que mantém. Ou é isso, a gente vai tirando desses nossos outros trabalhos Também recursos, né? Para manter. E essa questão do edital que é muito importante, Sim. né? Porque ele estrutura, né? Por exemplo, a gente fazer um cine na praça, a gente precisa de um projetor. Imagina, projetor é caro. A gente não tinha. Aí a gente teve um projeto que foi contemplado, né? Que foi na realidade, cultura.br, ele já existiam as ações, a gente inscreveu para Foi um VAI de São Bernardo, né? Quando teve, foi a terceira edição, terceira e última. Aí a gente conseguiu ser contemplada, né? Já pelas ações que existiam, a gente pôde adquirir um projetor para poder fazer essa ação dos cines. Aí a gente realizou todas que a gente já realizava, mas a gente colocou, olha, aquisição de um projetor para poder realizar essa atividade essa era inédita, né? Então é isso. A gente senta para escrever. Tinha é que hoje em dia eles não disponibilizam mais, mas quando eles disponibilizavam os projetos contemplados, pegava para ler, esse projeto teve 10, 975, a gente pegava os projetos 999, de outros grupos, de outros artistas para ler, entender o que ele escreveu, o que é o objetivo, o que é justificativa. Para saber o que estava rolando. Para saber, porque há uns 10 anos atrás, esses cursos que hoje tem, essas ofertas de cursos de escrita de projeto, de produção, gente, acho que nem tinha. Acho que eu fiz um. E até porque, assim, até os prêmios eram menores, né? Era mais 10 mil, 5 mil reais, né? Eram valores mais baixos, né? Mas nossa esse cidade dinheiro valia mais. Valia também, também, né? bem não tive mais, razão, né? Há um tempo Mas eu atrás, acho que o PROAC também não tinha essa política dos 50%, né? Que é a cota para os grupos do interior, região metropolitana e litoral. E aí é importante falar que, assim, a gente pesquisava, né? Pegava os projetos para ler, mas, assim, a gente tem uma rede de teatro de rua. Sim. Que é um movimento organizado politicamente, que veio, assim, tipo, acolheu a gente, né? Acolheu a gente para falar assim, não escreve. Isso que vocês estão fazendo é importante. Sim. Insiste. Né? As companhias Buraco do Oráculo, Companhia Pavanelli. Teatro de
rua? Existe. Se chama a Rede Brasileira de Teatro de Rua. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. É, a gente tem tem até teatro grupo de- do WhatsApp, gente. É. Tem até grupo de Tem WhatsApp. até grupo do WhatsApp. Tem até grupo do É, WhatsApp. antes era tudo e-mail, né? Tudo Tudo bem, e-mail. é cringe hoje em Nossa, dia. é o grupo de WhatsApp. A gente começou, na realidade, quando teve a overdose de teatro de rua em São Paulo, né? A gente se apresentou um trecho de cena, foram vários trechos de cenas de grupos de teatro de rua, e a gente, bora lá. E a gente foi muito acolhidas, assim, né? Acho que as Marias, assim, foram muito acolhidas. Só de ter o estandarte, a gente criou um estandarte pra pro movimento pro teatro de rua. E quem que segurou esse estandarte? A Mir Haddad, do né? Tá na Rua. Do Tá na Rua do Rio de Teatro Janeiro, Isso, né? Assim, só de estandarte. ter o estandarte que a gente criou, né? Porque eles foi convidaram a gente pra lindo. criar o estandarte, Lindo, né? bom. E a Mir Haddad, gente, que é tipo, olha, a figura, Tipo, né? Teatro de Rua de São Do Tá na Brasil. Rua, do Brasil, né? Do Né? Rio de Janeiro, que é um Parabéns, movimento muito Lindo. bonito de acolher todo mundo que tá na rua mesmo, né? Sim. Tem tudo isso. Acho que ter criado essa rede entre artistas que nos incentivaram, que pegaram na mão mesmo, escreve o Bora. projeto, acredita, Sim. né? Tenta, vai tentar, a primeira vez não vai passar, tenta de novo. Isso né? foi muito importante. Foi muito importante, foi dando pra gente essa noção, né, de que precisa concorrer, precisa ter política pública, Precisa brigar pela política pública precisa na própria brigar cidade, na própria região. cidade. Gostei desse nome, política pública. É Acho que a gente importante. tem que lutar por isso aí. Temos. Tem que temos. lutar, é. Marias, que satisfação. Quanto que a gente aprendeu aqui hoje, hein? Nossa, muita coisa. Caramba, Nossa, que- esse boteco nem ia Era fechar. só a cervejinha. Essa resenha, Essa aí fica resenha aqui infinita. ia ficar infinita. Olha, infinita. Eu acho que tem que ter uma saideira. Uma saideira? Opa! Ó. Opa! Bora pra Acho que tem uma saideira. saideira. Olha, Qual a sua saideira, Ju? Minha saideira, em primeiro lugar, queria agradecer as Marias por esse encontro maravilhoso. É. Agradecer por essa troca, por essa conversa, por esse papo, dizer que foi maravilhoso. Aprendi muito, vou levar muita coisa pra vida. Nos meus botecos, pras minhas bebedeiras. Axé. E pra minha cultura. Axé pra gente. Axé. Gratidão. Obrigado, Marias. Valeu, Bi. É nóis. Qual que é a sua saideira? A minha saideira é dizer que é uma gratidão sem tamanho receber pessoas incríveis aqui no balcão deste boteco. E que isso seja o abrir de novas redes, novos caminhos Axé. para o florescer de novas coisas. Axé. 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 E Seja e será. bom, também preciso dizer que esta aqui, o Boteco da Alvorada, é uma iniciativa da Alvorada Cultural, em parceria com a AEQ Produções. No caso, no dia de hoje, a conta de vocês Tá por sua conta? Tá Tá por por conta nossa da conta. casa. Tá por conta do Boteco Criativo. Tá por conta do Boteco Criativo. Arrasou. A conta ficou no pendura, ficou na Tá na caderneta. caderneta. Tá anotado aqui, ó, hein? Tá anotado aqui, ó. Não, mas tá por conta dele. Mas A conta é dele. a gente precisa contar para as gentes que estão nos assistindo ou nos ouvindo que realizar um encontro como este não é fácil, requer muito empenho de muito trabalho e requer o empenho de muitos recursos, muitos deles financeiros. E como vocês mesmas disseram, às vezes é difícil encontrar quem pagar a conta. Então, não estamos pedindo para ninguém pagar a conta. Mas assim, Se querer, né? pode deixar os 10% do garçom no nosso Pix, que é alvorada.cult@gmail.com. Bora colaborar, gente. Por favor. Bora querendo- acrescentar aqui no movimento. Isso. Para que a gente sente aqui mais vezes. Axé. Vocês têm a palavra final dessa saideira. Qual que é a Porque saideira de aqui- vocês, Marias? O cliente sempre tem razão.
Opa, saideira, vida longa, axé, Odara, para o Boteco Criativo. E tem um coco nosso que a gente, né, produziu, que é o Dançadeira me ajuda, que eu não posso dançar só. Eu sozinha danço bem, mas com vocês danço melhor. Eu sozinha danço bem, mas com vocês danço melhor. Que é isso, que acho que o que resume as redes, essa força, essa coletividade, acho que vida longa é linda. A segunda temporada será disputadíssima, porque o nosso certeza. Ó é poderoso. Nosso avó é poderoso, hein? Adoro, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui nessa resenha, de conversar, de trocar, de aprender muito. Gratidão. Obrigada, gente. Bora que bora. E eu acho que assim, é vida longa, É vida Boteco longa, Criativo. vida longa. É vida longa, a gente se unir, né? Se Sim. juntar forças para manter esses movimentos que somos nós, né? Esse nós por movimento, né? Axé, Odara, tudo de mais bonito pra gente, né? E que possa cada vez mais chegar às diferentes comunidades que tem pelo ABC Sim. inteiro, assim, que possa cada vez mais as pessoas se apropriarem e virem, né? Somos trabalhadores da cultura, acho que somos trabalhadores, né? Trabalhadoras, trabalhadores, né? Isso. Da cultura, e aqui se faz muita cultura no ABC, né? Sim. Tem seus bares, tem suas danças, seus breaks, Seu diferentes poesia. teatros, dança, poesia, diferentes manifestações, e aqui o boteco tá aberto para receber todo mundo. Não Então, é? os caminhos estão Estão abertos. abertos. Abrimos aqui, ó. Vem, Todos os Boteco caminhos, Criativo. porque é Sim. isso. A gente roda nossa saia na rua, A gente e roda olha, bota a nossa bota gira a pra nossa girar. gira pra girar, Bota porque a gira pra a girar. Maria vai atrás da nossa estrela. Axé! O que tem de ser, tem Aê, muita força, gente. valeu. Axé. Ei! Olha! Essa foi quentinha. Essa foi quentinha, desceu? Foi Desceu suave. gostosa. Docinho. Gostosa, docinha. Gratidão, Marias. Axé, gratidão a Axé, vocês. gratidão. Até já, minha gente. Até, valeu. É.